eu gostaria que o Fernando esclarecesse para os nossos telespectadores o que é hipertensão arterial, quais são os níveis considerados alterados hoje, Fernando. Bem, a hipertensão arterial é uma elevação da força de circulação do sangue nas artérias. As artérias, como órgãos do corpo de caráter mecânico, elas suportam e foram concebidas para terem sangue no seu interior. Quando essa força se eleva, e se isto não for apropriadamente diagnosticado no momento exato, da forma correta, e a instituição do tratamento não for feita também apropriadamente, essas artérias passam a sofrer este impacto que é além daquilo que elas são capazes de suportar. O que é que elas são capazes de suportar, Fernando? Elas suportam uma carga de pressão que, do ponto de vista numérico, para que todos os telespectadores tenham até como referência, devem ser valores inferiores a 14/9. Este é o limite, é a linha divisória acima da qual nós temos a normalidade da pressão e abaixo da qual nós temos pressão que é compatível com a circulação sem impor uma sobrecarga indesejável ao aparelho circulatório. Hoje está tão claro que indivíduo que é tratado desfruta de benefícios que são, assim, incontestáveis, que é muito pesaroso que pessoas que têm uma pressão elevada não estejam se valendo dos benefícios que o tratamento traz. Pelo que você está dizendo, quer dizer, ninguém deve esperar que tenha algum sintoma para ir ao médico e verificar que a pressão está aumentada. Então, esse é um grande problema, porque hipertensão é, por si, conceitualmente, uma doença sem sintomas. Quando ela apresenta sintomas, é porque ela já teve um curso de evolução tão já longo, devia ter sido tratada lá atrás. Isso, ela teve um curso de evolução tão longo que ela lesou órgãos vitais para o organismo, como, por exemplo, o cérebro, rim, coração, os próprios vasos, as artérias. E aí é muito tarde. Embora sempre seja oportuno tratar, o ideal é que se trate antes que essas manifestações ocorram. De um modo geral, excesso de sal representa excesso de pressão. Então, e nós comemos muito sal. Nós comemos, para se ter uma ideia, algo em torno de 15 gramas de sal por dia. Qual é a necessidade de sal adicional? Nenhuma. Nós não precisamos colocar sal. O sal que nós precisamos, e é o cloreto de sódio, ele está já nos alimentos que nós comemos. O que nós precisamos já está lá. Nós não precisamos pôr. Quer dizer, que daria para comer sem sal. Mas como a palatabilidade do alimento ficaria para o nosso hábito, talvez sem nenhum sal, inaceitável, o que nós podemos tolerar são 6 gramas de sal por dia por adulto. O que é isso de forma prática? De forma prática, se você pegar uma família que tem 5 adultos, ela pode consumir 1 quilo de sal por mês, se ela come em casa regularmente. Isso dá 200 gramas por adulto por mês, que dão aproximadamente 6 gramas. 2 colherzinhas de chá de sal por dia, mais ou menos. Por aí. Atividade física é essencial. A atividade física está muito clara que ela tem, embora na hora que ela esteja sendo feita, ela eleva um pouco a pressão, mas a partir daí, por uma série de mecanismos de produzir substâncias que relaxam as artérias e fazem o sangue fluir mais facilmente e, portanto, exigindo pressão menor, tem um impacto muito grande. Um outro aspecto é o excesso de peso. E o excesso de peso é uma via de dupla mão de direção. Aumentou o peso, a pressão aumenta, reduziu o peso, a pressão se reduz. E a ingestão de álcool. A ingestão de álcool é muito interessante, porque o álcool em doses pequenas, e nós vamos definir em seguida o que é dose pequena, ele é benéfico. Ele é benéfico para o aparelho cardiocirculatório e reduz até discretamente a pressão.
E isto está em que quantidade é aceitável de álcool? Em mais ou menos o conteúdo de 2 latinhas de cerveja ou uma garrafa usual de cerveja para o homem e a metade dessa dose para a mulher. Todo dia, Fernando? Eu até gostaria de, depois que definir as quantidades aceitáveis, considerar um outro aspecto que é fora do aparelho e do sistema cardiocirculatório. A dose de bebida destilada não deve ser mais do que 2 doses desta dose convencional que os bares... Sem choro nenhum, é aquela dose mesmo. Dose ali que equivale mais ou menos aos 30 ml de etanol, que é o álcool que tem na bebida convencionalmente usada. Para a mulher isto é a metade, ou 240 ml de vinho. Agora, a questão, muito bem lembrada pela Andréia, é que, em primeiro lugar, a despeito desses benefícios, e a mídia tem feito muito alarde a isso, que o álcool é bom, protege, aumenta o colesterol bom, dá proteção, nós não devemos estimular as pessoas a fazer uso por essa razão. Isso acho que precisa ficar muito claro. Ninguém precisa começar a beber para tratar a hipertensão. Lembrar que a sensibilidade ao álcool para cada indivíduo pode levar a outros problemas, por exemplo, na área digestiva, com alterações no fígado e coisas similares. E virar um alcoólatra também. E virar um alcoólatra. Eu acho que isso é importante que nós consideremos. O tratamento tem que ser instituído, mantido. E uma outra característica, o paciente precisa de seguimento. Ele não pode começar a tomar uma medicação, não deve fazer isto e, ao longo de anos a fio, não ter o seguimento, a avaliação do médico. Porque aspectos podem mudar, características pessoais. Como é uma doença crônica, a idade que vai se somando muda características que precisam ser constantemente vista pelo médico. Uma vez feito o diagnóstico, instituído o tratamento e a pessoa está sob controle, ou seja, o remédio adequou a dose, ele perdeu o peso, ele está naquela fase crônica. De quanto em quanto tempo ele deve vir frequentar o médico? Hoje se sabe que um controle a cada 6 meses para o paciente que está evoluindo bem, como esse que você disse, se ele tiver sintomas no decorrer por alguma razão do remédio ou da própria doença que se modifica, ele precisa fazer retorno no momento necessário. Mas a orientação é que a cada 6 meses, pelo menos, ele seja visto. E, por exemplo, no nosso serviço de hipertensão na Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, nós fazemos isso a cada 6 meses e a cada ano a avaliação global do desempenho desses órgãos vitais que eu disse que podem ser comprometidos pela hipertensão. Uma reavaliação geral, então, do paciente. Né? Ainda que ele não tenha sintomas.